beleza, irmão Léo? Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Você pode dizer de novo agora internamente, a fé, Assembleia de Deus em três corações, avançando pela fé. Aleluia. Vamos passar, por favor. Nós queremos dar início ao culto inaugural da nossa querida, preciosa e linda. Vai, hoje a coisa vai sentar aqui? Eu também, ela foi pra lá. Legitimamente, precioso Deus nos permitir iniciar o trabalho, as coisas são melhores e maiores do que os inícios. Se esse é o início, você imagina que Deus ainda vai fazer acontecer. Como Ele vai tocar vidas, vai salvar pessoas. E cada um de vocês, aqui nesse local, faz parte daquilo que Deus já está realizando. O nosso sonho é sempre esse assim: Deus, não me deixe fora daquilo que tu estás realizando no Brasil, em Três Corações, em Minas Gerais, em São Paulo. E é tão bom ver que o Senhor tem engolido a mim e a você. E pode ter certeza que Deus colocará sobre a sua mão um pouco de peso de responsabilidade para você ajudar aquilo que está sendo iniciado aqui. Porque o mesmo Deus que abre as portas é o Deus que envia pessoas. Quando Deus derrama o Espírito Santo no cenáculo, a palavra de Deus fala que a cidade estava cheia de pessoas, porque o Deus que manda o Espírito é o Deus que batiza. E quando eles eram batizados, as multidões viram e ficaram estarrecidas, e ficaram, de alguma forma, surpresas com aquilo e testemunharam aquilo. Porque Deus derrama o Espírito Santo, mas Ele também coloca pessoas para testemunhar e presenciar o derramamento do Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que Deus conduzindo a abertura disso aqui é um Deus que também vai enviar pessoas a serem abençoadas por este local. Feche seu olho, vamos orar mais uma vez para isso. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós vemos o teu milagre, tua mão conduzindo a nossa igreja em todas as circunstâncias, Senhor. A igreja que opera nesse ano de 2022, ainda 81 anos, Senhor, mas ela não para, ela não é uma igreja idosa, é uma igreja de muitos anos, mas é uma igreja que tem saúde, uma igreja que avança, uma igreja enérgica, é uma igreja presente, uma igreja que não se acomoda, mas entende que ainda existe um caminho muito bom a ser percorrido. Por isso, Senhor, a nossa oração é essa: grande é a seara, e às vezes poucos são os filhos. Levanta homens, levanta mulheres, levanta famílias, levanta obreiros, Senhor, para a honra e para a glória do teu poderoso nome, Senhor. Nós, então, Senhor, consagramos a Ti esse lugar, esta igreja, este templo, os líderes que serão preparados, Senhor, os músicos, cada atividade que acontecer aqui, Senhor, que seja para a honra e para a glória do teu precioso nome. Começando então esse novo ciclo, queremos fazer como é feito, acrescentar, Senhor, para o recomeço, o início, ele primeiro continuar no altar, em gratidão a Ti, e depois ele trabalha para plantar e fazer uma vinha. Nós estamos então, Senhor, te entregando esse altar construído, e a partir de agora nós vamos trabalhar para que fruto do nosso trabalho seja alegria, seja transformação na vida dos moradores aqui de Três Corações, no nome precioso de Jesus. A igreja diz amém. Eu apresentei lá fora, mas me deixe novamente apresentar a caravana que vem de São José dos Campos, e daí para frente os nossos pastores darão continuidade e vamos dirigir esse culto para que você possa ouvir um pouco de todos os pastores aqui da nossa região de Minas. Nós temos nesta região uma coordenação. Nossa igreja assim é organizada. O coordenador desta região, o pastor Salvador, que pastoreia a nossa igreja de São Lourenço, não pôde estar presente no casamento do seu filho hoje, o filho mais novo. Então, a gente teve muito bem, então, pastor, fique lá, né, no casamento do seu filho, acompanhe, mas logo mais ele estará aqui com os irmãos também, para que os irmãos conheçam um pouco do trabalho do Belo, toda a coordenação na região de Minas Gerais. Mas eu quero poder apresentar
participei da diretoria da nossa igreja lá de São José dos Campos, e daí, então, nosso pastor, com toda a liturgia, vai chamar um a um dos pastores, coordenadores, dirigentes da região para nos tecerem as suas palavras, mas comigo está presente o pastor Pablo Rodrigues, nosso primeiro vice-presidente, também o pastor Rocha, nosso terceiro vice-presidente, e o pastor Marcos Oliveira, o tesoureiro de todo o ministério de todo o campo, vieram aqui para conhecer, para abraçá-los e para se alegrar com cada um de vocês. Se vocês estão felizes com a presença desses queridos pastores, eu não tinha ouvido essa cada um deles, disse, queridos irmãos, queridos pastores, bem-vindos ao Três Corações. A paz do Senhor. Eu passo a palavra para o pastor Pablo, que dará continuidade ao nosso culto de hoje. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui com muita alegria. Que noite festiva, que noite memorável. Olha, queridos, tem algumas coisas que é muito honroso para pastores e para vocês todos, mas eu falo aqui como pastor. Algumas coisas são muito honradas para a gente fazer. Batizar nas águas, algumas coisas assim estão no topo da lista. Batizar pessoas que Jesus Cristo salvou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar pessoas nas águas é um privilégio muito grande para qualquer pastor. É um dos momentos de maior alegria do ministério de um pastor. A gente fazer casamento, a Bíblia manda isso, dizer para a gente, diz para a gente que casamento deve ser honrado, Hebreus 13, honrado entre todos seja o casamento. Apresentar crianças, como a gente se sente grato a Deus cada vez que a gente pode apresentar uma criança, principalmente quando é dos membros da nossa igreja. Mas assim, entre essas, talvez aí na segunda da lista, eu diria que é a gente poder inaugurar novos lugares, como nessa noite a gente está aqui para poder inaugurar uma nova igreja, onde o Evangelho de Jesus Cristo será pregado. É muito bom a gente estar aqui. E essa noite, pode ter certeza que ela vai ficar registrada na terra e no céu. Registrada. E a gente ainda vai, em nome de Jesus, ainda vai ouvir falar muito para frente dessa noite aqui. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Quantos lugares que começaram numa noite como essa, e hoje às vezes as pessoas já nem lembram como foi que começou. Então eu quero dizer isso. Se quiser entender como uma profecia, que assim seja. Para frente, as pessoas ainda irão falar muito dessa noite e desse dia tão especial em que aqui a gente esteve para poder estar dia 16 de dezembro de 2022. E aí a gente esteve, olha, foi quando começou a obra de Deus lá em Três Corações, não é? A gente estava conversando ali fora, eu até consegui entender um pouco melhor porque o rei Pelé nasceu aqui em Três Corações, né? Porque em Três Corações fica muito mais fácil, né? Para a pessoa ter bastante oxigênio para correr, né? Então, só que nessa noite a gente está aqui para falar um pouco do rei. A gente está aqui para falar do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Eu quero iniciar, o pastor já orou, já apresentou, depois ele vai nos trazer uma palavra adequada para um dia como esse, mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, e eu sei que você a trouxe, para a gente ler em Mateus capítulo 16. Eu acho que não pode haver uma palavra mais adequada para a gente ler isso. Vamos ficar em pé só um pouquinho, depois você vai sentar, a gente vai ouvir gente de Deus, pastores, homens e mulheres que estão conosco. Antes da gente ler, deixa eu já dar um recadinho aqui. Eu vou pedir aí uma das irmãs, talvez esposa dos pastores, organize aí entre vocês, a gente juntar todas as mulheres, depois a gente fazer um coral. Então, escolhe aí, vamos fazer isso assim, improvisado, mas bem feito. Escolhe um louvor conhecido, cochicha aí nas irmãs, e fez direitinho. Uma de vocês vai estar
regendo, e a gente vai ouvir depois todas as irmãs aqui louvando nessa noite o nome de Jesus. Está combinado? Alguém faz isso aí, encabeça isso aí, para a gente poder louvar o Senhor nessa noite. Vamos lá, Mateus capítulo de número 16, versículo de número... Eu quero ler o versículo de número 17. Para o contexto, é melhor a gente ler a partir do versículo 3. Ok? Tem como uma leitura que a gente chama de oficial nessa noite. Chegando Jesus, Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esse era o título preferido que Jesus usava para ele, Filho do Homem. Responderam no verso 14: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Verso 15: Jesus então perguntou aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Verso de número 16: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz então: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos repetir essa parte final: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos repetir? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode sentar, dando glória a Deus. Aleluia. Porque eu gosto desse texto aqui, eu acho que ele é adequado para essa noite. Escute só um pouquinho. Às vezes a gente interpreta de um modo equivocado esse texto de Mateus, capítulo de número 16. É muito especial. Mateus é o único escritor dos evangelhos a mencionar o nome ou a expressão igreja. Às vezes as pessoas entendem que a igreja ela está sendo constantemente atacada, mas ela nunca será vencida, e ela sempre vai ser, em sendo atacada, ela vai sendo sempre vencedora. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Olha, irmãos, no tempo antigo, quando se queria invadir uma cidade, a parte mais protegida eram as portas da cidade. Vocês veem isso até nesses filmes épicos, quando assistem. Havia toda uma preocupação de proteger as portas da cidade. Quando as portas de uma cidade caíam, isso significava que aquela cidade havia sido derrotada. As forças inimigas então entravam e invadiam aquela cidade. O que Jesus está dizendo é que a igreja ela não está na retaguarda. A igreja não é que ela está sendo constantemente atacada e ela fica aqui resistindo e vencendo. Não. O que Jesus está dizendo é que a igreja ela está avançando. É que a igreja ela está entrando no território do adversário. E as portas do inferno vão cair. Porque a igreja vai entrar e irá tomar posse dos territórios do adversário. É isso que ele está dizendo. Não é que a gente fica aqui segurando o rojão. Nós somos daqueles que empurram o rojão para frente, em nome de Jesus. E é isso que a gente está fazendo aqui nessa noite. A gente está aqui para declarar e dizer que a igreja está avançando pela fé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E hoje marca mais um capítulo disso aqui. É mais uma porta do inferno que é jogada por terra, porque a igreja do Senhor chega nesse lugar. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. A gente tem gente de tanto lugar, o pastor já apresentou vários. Mas vamos lá, vamos ouvir algum desses irmãos. Não dá para a gente ouvir todos vocês, seria bom se pudesse. A gente ouvirá pelo menos alguns dos meus irmãos. Vamos iniciar aqui pelo pastor Rocha. Ele vai falar alguma coisa. Pastor Rocha, talvez de nós todos aqui,
seja um dos que mais já fez isso aqui. Ele já passou por 14 cidades e diferentes. E eu estou quase na bota dele, só falta 13 cidades agora para mim, né? Porque São José dos Campos eu já passei, não é? O pastor Rocha já trabalhou em 14 lugares, inclusive por aqui, por perto de vocês. Ele vai dar aqui uma palavra rápida. Depois a gente vai ouvir também o pastor Paulo. Vamos deixar o pastor André à parte, que ele vai trazer a palavra final. Então o pastor Rocha nos representa aqui em São José dos Campos. Depois a gente ouve o pastor Paulo também, a Medita Monte. E aí as irmãs vão louvar em seguida. Combinado? Vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Um prazer para nós, mais uma vez, estar aqui no estado de Minas. E hoje em especial em Três Corações, né? Graças aos nossos irmãos companheiros. E um trabalho muito lindo. Cada vez, irmãos, que eu estou nessa região, eu lembro que uma vez eu peguei um ônibus lá para o lado de Costa Rica, ali com o Goiás. E quando me sentei, uma pessoa olhou para mim e disse: "O senhor está vindo daí?" Eu estou. O que o senhor faz aí? Eu sou pastor da Assembleia de Deus. Mas aí, nesse lugar, eu dizia assim. Ele disse: "Olha, poxa, o senhor podia dizer onde é que nesse mundo não tem crente?" Eu não falei: "Posso sim, acho que é lá no inferno." Quando nós estivermos aqui, nós estamos em todos os lugares, né? Glória a Deus. Então, irmãos, que alegria nós poder mais uma vez estamos aqui, né, abrindo uma casa aonde é um palco de muitos milagres. Eu lembrei do Salmo 84, para não ler todo ele, eu quero ler o versículo 10, que diz assim, olha, versículo 10 do Salmo 84 diz assim: "Porque vale mais um dia em teus átrios do que em outra parte mil. Preferirem estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade." Irmãos, eu estou há muitos anos, pela bondade de Deus, servindo ao Senhor, principalmente na nossa igreja Assembleia de Deus, e eu vi muitas maravilhas. Davi tinha esse prazer dizendo: "Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos." Então eu posso entender a felicidade que ele tinha de poder se reunir para adorar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu criei 6 filhos dentro da igreja. Eu vi o crescimento deles. E quão maravilhoso foi. Então quando a gente olha para essa passagem, esse salmo, a gente lembra de todas as maravilhas que o Senhor fez. Amém? Eu tenho certeza que muitos viram. Eu tenho um filho chamado Tiago, e ele era o mais pequenininho da família. Ele era bem magrinho, bracinho muito fininho, né? E um dia nós estávamos assim um tempo, e houve uma chuva muito grande, e deu um raio lá na roça, e apagou tudo, escureceu tudo, e a gente já estava no tempo. Como não tinha o que fazer, eu disse: "Irmão, vamos dobrar o joelho e vamos buscar Deus." Vamos ter de oração, porque lá não tinha o que fazer, né? Para buscar vela era longe e tal, e a gente dobrou o joelho. Quando a gente dobrou o joelho, Jesus batizou o Tiago. E aquele menininho magrinho, ele desceu sem enxergar ninguém, e todas as pessoas que ele colocou a mão na cabeça naquela noite, Jesus batizou pelo Espírito Santo. Então, irmãos, esse é um lugar de maravilha. E eu até creio que hoje nós podemos ver muitas maravilhas. Por isso que eu vou abrir o nosso coração, né? Cantar mil Deus aqui da glória a Deus, porque a bênção é grande. Deus abençoe. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado, de poder estar inaugurando mais esse tempo nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus. E sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso,
quando Deus coloca algo no nosso coração para fazermos, é porque Deus tem uma obra realizada, não é em vão. Por isso nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus. E eu quero ler o versículo aqui do Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não a nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus atos com louvor. Rendei graça e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Louvamos a Deus, irmãos, porque Deus tem nos dado graças à prosperidade com que o Senhor nos abençoou, para que, tendo completado aqui a reforma desse templo, tendo completado aqui a pintura, agradecemos a Deus por esta casa de adoração, mediante a sua graça e o poder do Senhor neste lugar. Nós estamos hoje reunidos perante a sua santa presença para dedicarmos esse templo a fim de usá-lo para a glória do nome do Senhor. Louvamos a Deus por tudo isto. Esse templo oferecerá refúgio aos pecadores, aos aflitos, protegendo-os da ruína, protegendo-os do desespero que muitas vezes as pessoas se encontram. Os crentes encontrarão aqui um porto seguro, aleluia, onde possam descansar quando estiverem sob os açoites do grande vendaval deste mundo. Então nós rogamos ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, aleluia, que Ele continue abençoando, que não haja nenhuma discórdia, que não haja nenhuma disputa, nem contenda nenhuma seja ouvida neste lugar, mas que nenhum espírito de orgulho, nenhum espírito de mundanidade encontre espaço dentro dessas paredes, mas que aqui seja para a honra e para a glória do nome de Jesus. E nós louvamos a Deus que nos dá a oportunidade, irmãos, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele, não a nós. A Ele que deu e vai dar o crescimento nessa obra. A Ele que vai dar o crescimento espiritual, que vai dar o crescimento neste lugar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo falou certinho. Quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Nossa parte é simples. Nossa parte é plantar, é regar. O crescimento é coisa sobrenatural. Ninguém explica. Ninguém explica como é que uma semente germina, cresce, se torna. Né? Essa semana eu ganhei umas tâmaras. Falaram para mim que demora 100 anos. Eu falei, meu Deus do céu, para poder produzir. Isso é milagre de Deus. Imagina vidas. Minhas irmãs vão louvar o Senhor e adorar o nome de Jesus. E a gente vai junto com ela, só que a gente vai dando glória a Deus e aleluia. Aleluia a Deus! Direção
quase acabando aqui. Meus irmãos, vamos ouvir, queridos, a nossa irmã, rapidamente também, para a gente poder ouvir mais. Vamos ouvir a irmã missionária Marina e depois a gente ouve o nosso irmão evangelista Donizete. São pessoas. Aliás, vamos fazer o seguinte: aqueles que são, a gente quer saber, né, e Jesus também, aqueles que são aqui, de Três Corações e que estão aqui nesse lugar, levante a sua mão, que estão daqui. Olha aí, pastor. Muito bom. Então vamos ouvir agora, representando vocês. Tá certo. Vamos ouvir a nossa irmã missionária Rafaela, depois a gente ouve o evangelista Donizete também. São daqui. Vamos lá? Eu não. Isso, perdão. E depois a gente vai ouvir o nosso irmão também, o evangelista Donizete. Donizete, bênção, glória! Amém. Eita glória! Paz, Senhor, irmãos. Amém. Estamos felizes, agradecidos a Deus, porque foi o Senhor que deu essa visão dessa igreja. Foi o Senhor que disse: vá e abra, porque eu sou contigo. Oh, aleluia! Aconteceu um reboliço tão grande, né, pastor? Deus fez uma amizade muito grande entre eu, meu esposo, e a filha do pastor Roberto. Só que quando Deus faz algo, queridos, é porque Ele tem um propósito. E Ele tinha um propósito da igreja de Caxambu vir para cá, para a cidade de Três Corações. Porque o Senhor, Ele conhece e sabe da nossa necessidade. Aleluia! E hoje, o meu coração é só gratidão por tudo que nós vivemos, por tudo que nós passamos. O Senhor é Deus que honra a vida do teu servo na face desta terra. E eu quero dizer algo para vocês, querido. Mesmo que vocês acham que não devem fazer, que não vão conseguir fazer, se o Senhor, Ele colocou no seu coração para fazer, faça. Porque o Senhor, Ele se responsabiliza. Porque o Senhor, quando Ele fala, pode ficar tranquilo. Porque a obra é dele. A glória é para Ele. A honra é para Ele. E Ele sabe da situação de muitos aqui que estavam sem igreja, estavam como ovelhas sem pastor. Mas o pastor, que se chama Jesus Cristo, Ele reuniu o rebanho dentro desse lugar para fazer uma grande diferença aqui na cidade de Três Corações e nesse Silveira. E Ele disse para mim esta semana: eu vou ser um diferencial dentro desta casa chamada Casa de Oração. Porque Ele está presente e não tem presente dentro deste lugar.
essa amiga, esse caminho que vai chegar aos irmãos. E ela é assim com a minha família. Nós temos o presbítero Ricardo, que está aqui também, vai estar conosco, os irmãos de congregação. Nós somos a primeira igreja que abriu, antes de abrir, já teve uma congregação e uma casa ganhada. Mas eu estou chamando. E a minha voz, amados, eu falava muito de quantos me conhecem, todo dia, ela não volta, agora, seja nada, se for quando eu saio para a minha caixinha, quando eu passo, o pastor que canta, eu não canto, não. Quando eu canto, eu vou olhar para a igreja, a minha voz é uma maravilha. Aí eu vou fazer uma coisa, eu não consigo, e a minha família, sustentar os ministérios. Quando eu cheguei, Deus tirou um dia. Você tem que entender que quando Pedro cortou a orelha do soldado, e Jesus foi ali e colou, Jesus estava trazendo uma mensagem para nós. Jesus estava dizendo: cuidado com você. Vou eu devolver. Olha, você não entendeu, amado? Tudo aquilo que ele fala de você, aquilo pode reconhecer para muitas pessoas. Aqui vai ser um recomeço para muita gente. E aqui nós somos amados, nós temos que dar nossa história da mesma forma. Aleluia! Pelo contrário, a nossa história vai crescer, aqui realmente Deus falou, não estou menosprezando, mas Deus falou que é está sendo. Nós temos andado em todos os dias, fazemos quantas pessoas. Quando eu pisei nessa cidade, primeira coisa do Espírito Santo, Deus falou para mim, meu filho. E o Espírito Santo abandonando essa cidade. Eu não fiz. Aqui há muita briga por altares. Homens que estão fora da direção de Deus, eu não tenho medo de já recebi alguns processos, mas homens que tem jogar azeite, estão jogando um monte de sonho na cabeça. Nós estamos aqui para falar. É verdade. Nós não acreditamos nesse negócio que não pode discutir o evangelho, não pode ser. Paulo sentava a lei dos fariseus, Paulo sentava a lei dos jebuseus, e tem que se converter, tem que se converter.